Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Borbolemob, uma parceria entre Borboletando Podcast e o Via Mob, onde nós passeamos pela cidade, conhecendo histórias incríveis e cantando histórias criativas, histórias inspiradoras. E nós estamos aqui no Alto Posto Estação, nosso parceiro. Vamos tomar um cafezinho, uma água, abastecer para ir buscar a nossa convidada. Hoje o episódio vai ser muito criativo, Esther. Tá preparado? Vocês estão preparados para um episódio que vai soltar a sua criatividade? Hoje nós vamos conhecer a história da Vivian, ela que é proprietária da Poá Criativa e ela trabalha com criatividade, com trabalhos manuais e vai nos ensinar e falar um pouquinho sobre como despertar a criatividade. É isso aí, todo mundo preparado. Vai ser incrível, hein? Assista inteiro, chama todo mundo para assistir também, não perca esse episódio. Trazendo um bate-papo com alma e coração. Tem história, tem risada, tem revelação. Conversa afinada, cheia de emoção. Do palco ao estúdio, da rima ao refrão. Aqui o som voa alto e toca o coração. Ei, é Borbolemob. A vibe é pesada, ninguém dá stop. Com gente que brilha, com flow e com voz. Se liga no papo, vem voar por nós. Vivian, seja bem-vinda ao Borbolemob. Obrigada. É um Esther. prazer Obrigada, conhecê-la e ter a oportunidade de falar sobre criatividade, sobre arte, sobre a sua vida, porque muitas pessoas conhecem a Vivian ali da Poá Criativa, mas quem é a Vivian além da Poá? Ai, minha nossa. O tanque tá bem cheio. Bom, primeiro eu quero agradecer também essa oportunidade de estar aqui com vocês, falar sobre esse assunto e que tá assim em transformação, igual eu te falei, Esther, ainda é um momento que a Poá está em transformação, né? Eu acredito que essa transformação ainda não se concluiu, mas realmente a criatividade, o bem-estar, a saúde mental estão bem presentes nesse momento novo da Poá. E falar disso é uma delícia, eu adoro. Então conta pra gente um pouquinho sobre você. Antes da Poá nascer, quem é a Vivian? Por que você escolheu trabalhar com isso? Bom, eu me formei em moda, né? E trabalhei em Cianorte, lá onde eu fiz a faculdade. Trabalhei em confecções. Eu trabalhava com confecção mesmo, de moda. Trabalhei no estilo, trabalhei no marketing. E sempre fui muito criativa. Mas eu gostava muito da parte de design mesmo, de estampas, na parte de estamparia. E eu me apaixonei pela sublimação. E aí, num determinado momento, já tinha trabalhado 2 anos lá, estando formada. Aí eu falei, eu acho que eu quero voltar agora para Santa Cruz e partir para uma nova oportunidade. Aí, voltando para cá, a gente decidiu abrir uma marca de roupinha de cachorro. E eu queria sublimar tudo, queria fazer a sublimação em tudo. Me deparei que aqui não tinha nenhuma máquina de sublimação. É verdade. Daí eu falei, gente, como que pode? Parecia uma coisa tão comum lá em Cianorte, que é o polo do vestuário também, né? Então lá, tudo que tem de novidade, tem lá, né? Aí parecia tão comum e aqui não tinha nada. Aí tinha que ir pra Piraju, levar as peças, estampava, aí dava erro. Tinha que voltar tudo de novo. Era um trabalhão. Eu falei, poxa, às vezes é uma oportunidade, né, de abrir o meu próprio negócio. Conversei com meu pai, com a minha mãe. Aí eles falaram, é uma novidade, você acha que dá certo? Vou confiar em você. E eles sempre confiaram em mim, eles sempre me deram muito apoio, sabe? E fui na cara e na coragem, abri a estamparia. Aí nesse meio tempo, a roupinha de cachorro acabou ficando em segundo plano, até porque os sócios, um estava abrindo um escritório de advocacia, o outro estava abrindo uma clínica veterinária, que hoje é meu marido, e eu abrindo uma estamparia. Então, assim, cada um estava tomando um rumo, meio que a É-Osso, que era a marca, ficou ali, né, e acabando, finalizando a É-Osso. E fiquei com a Poá. Comecei a produzir bolsas, comecei a estampar para as confecções de uniforme aqui também e engravidei. E aí isso me trouxe um novo leque, uma nova oportunidade.
criar as peças que eu precisava. Então, o kit berço, a bolsa maternidade, toda essa parte que envolve o nascimento, né? Todo o enxoval do bebê, eu comecei a confeccionar. Tudo personalizado, né? Personalizado. Então, eu pensava o que eu gostava, o que fazia sentido pra mim, o que tinha mais sentido na estampa. Eu queria trazer aquela história para aquele kit berço, para aquela bolsa maternidade, para que não fosse só uma bolsa, sabe? Para que tivesse uma história, as minhas cores preferidas, o meu desenho à mão. Então, isso que foi me cativando, assim, que foi me motivando a estar nesse ramo. E aí, a gente vai atraindo, né? As pessoas foram também me empurrando a novos nichos, né? Então, lembrancinha de Dia das Mães, lembrancinha de Dia dos Pais, algumas coisas de... Festa de criança também, né? De lembrancinha. O que envolvia a personalização de um produto, que não fosse roupa, assim, eu estampava a roupa para as confecções. Mas não que eu criava ali dentro, né? O que eu vendia ali são produtos de necessaire, bolsa, kit berço, essas coisas assim. Bolsa de praia. Produto, né, Marcela? Tem. No meu carro tem um produto da Poá. Quando eu cheguei, já bati o olho. E é tão gostoso, sabe, Esther? Você tá, por exemplo, caminhar na rua assim, você vê uma mãe passando com uma mochila da Poá, ou você vai na missa, alguém tá com uma bolsinha da Poá, de criança. É uma delícia, é muito gostoso. E tudo muito criado por você, né? As estampas, assim, ali a gente trabalhava, minha mãe desde o começo comigo, e a Thaís, que também trabalhava na criação das estampas e na estampagem mesmo, né, no processo de estampa. E aí as costureiras, que eu tinha a Jusceli, que trabalhava lá dentro mesmo, aí a Vânia, que trabalhava na casa dela, e outras assim, que a gente ia mandando às vezes, esporadicamente, quando tinha muita coisa. Mas aí chegou um momento, que foi o ano passado, que eu me deparei sem as costureiras. Aconteceram algumas coisas e eu acabei ficando na mão, e aí eu fui pra máquina, né, pra costurar. Eu gostei de costurar lá no começo antes da faculdade. Quando eu estava no cursinho, fiz algumas bolsas para vender. Eu tenho uma tia que é costureira, desde que eu me conheço por gente. E ela me ensinou algumas coisas, e a minha mãe também tinha uma máquina em casa, dessas domésticas, assim, Singer, sabe? Uhum. E ela também me ensinou algumas coisas, tanto que em casa, colcha da minha cama, almofada, essas coisas assim, joguinho americano, tudo era minha mãe que fazia, sabe? Então eu fui aprendendo, olhando, na verdade. Nunca que ela sentou comigo e falou assim, olha, é assim que faz, sabe? Mas olhando as peças eu fui aprendendo. E aí nessa época eu fiz as bolsas. Nesse momento, depois de não sei quantos anos, né, mais de 10 anos, me deparei com a necessidade de sentar de novo na máquina e fazer os produtos. Só que de uma forma diferente, né? Com prazo, com a responsabilidade de todo o nome da Poá que eu tinha criado nesses 10 anos. Ano passado nós fizemos 10 anos. Olha só. Então, era uma responsabilidade muito grande. E isso começou a me deixar muito ansiosa em ter que costurar com aquele prazo, em ter que dar conta, né, de pagar todas as contas, pegando menos pedidos, porque eu não tinha aquela prática das meninas que estavam há 30 anos na máquina. Então, aquelas que costuravam muito ágil, muito rápido, eu demorava. E aí foi onde eu falei, gente, não, eu vou ter que parar e vou ter que pensar em uma outra situação. Num primeiro momento, assim, eu falei, eu vou fechar. Não tem outra saída. Foi muito desgastante, foi muito difícil chegar nesse momento, mas chegou um momento que eu falei, eu vou fechar. Aí eu tinha uma máquina, que é a máquina que imprimia os papéis, que era, assim, a de maior custo, né? Eu falei, pra quem que eu vou vender? Aí, do nada, apareceu um comprador. Eu falei, é um sinal, né? Eu falei, Deus, me manda um sinal. Aí apareceu esse comprador, eu falei, então eu acho que é pra eu fechar mesmo. Só que aí eu fui na imobiliária, a multa era enorme pra eu fechar. Aí eu fui ver a rescisão da Thaís, também era enorme. Eu falei, ixi, gente, você quer saber? Eu vou ter que achar outra saída. E eu sentada na máquina,
percebi que o momento ali que eu tava costurando, as minhas ideias fluíam, sabe? É muito engraçado que se você tiver a oportunidade de ir lá, você vai fazer, né? Aquarela ou qualquer outra manualidade. A hora que você tá ali no manual, você percebe que sua cabeça se organiza, sabe? Então eu me deparei num momento assim bem introspectivo, onde eu comecei a ouvir muitos podcasts, eu comecei a olhar mais para esse lado de saúde mental. Então, fui me aprofundando mesmo, né? E que, na verdade, naquele momento estava sendo uma terapia para você também. Tava. Tava te fazendo olhar para dentro. Exatamente. Me fez olhar muito. E me fez, tipo, mas por que eu tô fazendo isso? Eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa que gosta dos manuais. E, de repente, me deparei ali numa coisa muito mecânica, sabe? Falei, poxa, eu perdi aquela coisa do feito à mão. No começo, os desenhos eram todos feitos à mão. E depois, com a agilidade do processo, precisei pegar os desenhos prontos. Falei, poxa, fui perdendo essa coisa, né? E aí, nisso, eu comecei a analisar muitas coisas que eu precisava melhorar ali dentro para eu dar continuidade. Aí eu falei, mas eu acho que nessa nova fase eu quero trabalhar mais o valor do feito à mão. Para que essas crianças, para que essas pessoas deem esse valor, sabe? Para que essa nova geração aprenda o que a gente deixou de aprender. Uhum. Porque muita gente da minha idade não passou por esse momento que a mãe sentou e ensinou a costurar. Não tem mais. Eu, por exemplo, E aí, passei. foi onde ficou, e as nossas mães já tiveram mais isso, né? Da avó sentar, ensinar o crochê, ensinar a costura, o bordado. Eu acredito que na nossa geração ficou esse vácuo, que foi onde eu saí para procurar costureira e não encontrei. E se você conversar com as pessoas de confecções, elas vão falar a mesma coisa. Elas vão falar assim, não tem. Eu sempre vejo anúncios de pessoas procurando costureiras. Já vi isso várias vezes. E não só a no costureira, Facebook. mas assim, muita mão de obra se perdeu. E foi nesse momento aí da nossa geração. Então eu falei, gente, se a gente pegar essas crianças e começar a resgatar esses valores, quem sabe, né? Eles se interessam e começam a dar valor de novo, porque a gente desvalorizou muito essa profissão. Porque eu acho que A gente desvalorizou demais. além de tudo isso que a gente não ensinou, não passou, porque nós não aprendemos e também não vamos ensinar aos nossos filhos, porque a gente não aprendeu, as coisas vêm muito fácil. Principalmente com a chegada desses produtos chineses, né, importados, que são todos iguais, feitos em larga escala e que não tem essa questão toda do sentar, da criação, da peça única, daquele momento, que é o que você está dizendo agora, né? E o trabalho manual também requer muita paciência, né? Que muitas vezes hoje os jovens e as crianças elas não têm, porque elas estão muito imediatistas Essa por urgência. causa do digital, né? Totalmente. Aí foi surgindo essa ideia. E eu lutei contra o postar o nosso fechamento ali no Instagram até o último momento. Porque eu entendia que eu postar que eu estava fechando seria realmente aquele momento que, sabe, eu queria fugir disso o tempo todo. Mas chegou um belo dia que eu falei, Thaís, porque as mães começaram a pedir que volta às aulas. E eu tava com um pedido, assim, que eu ia demorar já 1 mês pra fazer, sabe? Eu falei, não, Thaís, se eu pegar uma volta às aulas, eu não vou dar conta de entregar antes de começar as aulas. Então, nós vamos ter que anunciar isso agora. Não vai ter mais jeito. Peguei e anunciei. Fiz o vídeo até andando, assim, porque eu falei, se eu parar, eu não vou conseguir gravar, eu vou chorar, eu vou fazer andando. Aí eu fiz andando, falei tudo, fui almoçar. A hora que eu peguei o celular, nossa, tinha chovido mensagem no da Poá, no Instagram, no meu WhatsApp, né? Que não acredito que você vai fechar, não faz isso e tal. E no meio dessas mensagens, eu acho assim, eu acredito muito em Deus, assim, né? E eu conversei muito com ele nessa fase. Eu tava lá na máquina, eu tava rezando e conversando. Eu falava, Deus, me guia, porque tô aqui, ó, perdida. Põe um... Dá uma luz. Um rumo. E aí, eu acredito muito que ele mandou 2 anjos, assim, nesse dia. Que me mandaram perfis de ideias que eu podia fazer pra Poá.
E tem uma pessoa eu sei quem é, e até hoje converso com ela, e ela vai lá na Poá e tudo. E tem uma que eu não consigo mais achar, gente. E aí, se essa pessoa estiver assistindo, ela, por favor, apareça. Pronuncie, Se pronuncie, que eu preciso agradecer você. Ela pegou, mandou esse link e falou assim, nossa, essa mulher tem a sua cara e ela tem um curso de oficinas criativas que eu acho que tem tudo a ver com você. Por que você não faz? Eu entrei, fiquei apaixonada pela mulher. Falei, meu Deus, verdade, olha que legal isso. E ela é professora, não queria mais trabalhar como professora, queria ensinar a criatividade, passar a criatividade para as crianças em casa. E aí ela faz essas oficinas criativas que hoje eu tô fazendo lá na Poá, só que ela faz na casa da criança, entendeu? Ela vai nas casas. É uma cidade grande, então ela não tem um ponto fixo. Ela vai na casa das crianças para fazer essa oficina. Mas eu falei, gente, é uma ideia muito boa. E ficou essa ideia. Aí fui passando as mensagens, daqui a pouco outra pessoa me mandou assim, olha que legal esse ateliê de Marília, que eu acho que tem tudo a ver com o que você faz. E poderia virar isso, né? Se você quiser uma ajuda, eu posso ir aí, porque eu já morei em Marília e eu frequentava muito esse ateliê. E aí eu conheço a dona, eu sei como funcionava, tudo. Eu posso ir pra gente conversar. Eu falei, o quê? Vem aqui agora, vem me contar como que é. E aí foram surgindo esses anjos, que eu acho que foi muito, assim, que foram me trilhando e focado nisso, eu fui traçando os novos planos e tudo ao mesmo tempo. Fui traçando os novos planos enquanto eu tava pintando parede, porque daí eu falei, gente, esse ateliê vai tomar toda a casa. E o que eu usava ali da casa eram os 2 cômodos da frente. Os de trás eram os bastidores. Daí você tem noção como que é bastidor de confecção. Era tecido, era máquina de costura, linha. Eu falei, não, nós vamos organizar isso aqui. E aí eu fiquei um dia só olhando assim nas paredes, pensando. Aí eu ficava olhando, vendo cor, sabe? Ficava imaginando assim. E fui pondo no papel. Falei, esse cômodo vai ser azul, esse cômodo vai ser verde, esse aqui vai ser assim, esse aqui vai ser assado. E foi fluindo as ideias. Sendo bem criativo. Todo esse momento foi bem introspectivo e eu acho que eu acessei realmente ali o seu propósito, meu propósito, sabe? E foi uma explosão. Hoje eu olho para aquilo e falei, meu Deus, é tão eu. Eu acho que tudo que eu tava sentindo, assim, de emoção, porque foi um misto grande de emoção no passado. Eu pus para fora em forma de arte mesmo, nas paredes, nas mensagens que tem. E eu tento passar todo esse carinho, esse amor que eu tenho, por esse propósito que eu acredito que seja, né? Nas aulas, sabe? Para todo mundo que tá lá, mesmo que não esteja nas minhas aulas, eu acho que a pessoa que tá lá sente, porque é bem gostoso. A gente percebe, né? Vendo nas publicações a alegria das meninas estarem ali, delas estarem aprendendo. E Vivian, eu percebo que quando nós éramos pequenos, as crianças mesmo, hoje elas são muito mais criativas do que os adultos, né? Depois que a gente entra na vida do adulto, a criatividade não flui tão bem. Não. Como que a gente pode resgatar a criatividade? Esther, eu acho que a gente não tem criatividade porque a gente vive no automático e com a ansiedade de fazer tudo para ontem. Então a gente não para, não desacelera, não olha para os problemas com criatividade porque a gente está corrido, né? Então o bombardeio de informação que o celular traz a todo momento, a gente não tem tempo para parar e desacelerar e respirar e olhar para os problemas ou para um objeto com criatividade. Precisa de um chacoalhão, assim, igual eu tomei na Poá, para eu olhar e ter a criatividade de mudar o ramo e olhar para uma necessidade nova que aqui em Santa Cruz ainda não tinha. E eu acho que com a Marcela foi um pouco assim, né, Marcela? O Viamob veio também para trazer um novo olhar para as pessoas de Santa Cruz, né? Olhar para o Viamob como uma nova alternativa, né? Uma solução de um problema que existia, mas que a gente não conseguia resolver de forma simples. Sempre era um problema maior, coisas do cotidiano, como ir de um lugar para o outro, uma consulta médica, preciso ir no mercado, tô sem o carro, quebrou, meu marido saiu com o carro, tem um carro só, enfim, tantas alternativas e aí a gente não tinha uma solução. Por isso que o Viamob veio para trazer esse novo olhar de um problema que já existia, então com uma
uma forma de solução para te trazer um benefício e até que, talvez até com essa leveza de você saber que pode contar com algo que vai te ajudar a resolver um problema. Então eu sei que se eu tiver a necessidade de um carro para ir para algum lugar, uma consulta médica ou que seja, qualquer coisa, eu sei que tem a Viamob, então eu posso contar com isso, né? Uhum. Então a criatividade, ela também está entrelada aqui com o empreendedorismo. Tá. Sim, no empreendedorismo a gente tem que ser muito criativo, né? Porque direto você tá ali em altos e baixos, né? No empreendedorismo. Por exemplo, a pandemia. A pandemia trouxe muita criatividade, né? Pro empreendedor. Você teve que lidar com um problema que você jamais esperava. Transformar a sua forma de entrega, de atendimento, e até de produção, né? Na Poá, eu não tinha mais festa, então não tinha lembrancinha. As pessoas nem recebiam visita, não davam presente, não iam em aniversário. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, as crianças estão em casa, as mães estão ficando loucas, eu vou começar a imprimir. A minha impressora era plotter e imprimia 1,10 por 100 metros. Eu falei, eu vou imprimir rolo gigante de papel de desenho. A mãe vai estender isso aqui na sala, as crianças vão ficar pictando, né? E foi isso a pandemia inteira. Eu consegui me manter de papel impresso. Mas foi a criatividade, né? Foi no chacoalhão. Você teve esse olhar dessa necessidade e teve que empreender e trazer a criatividade para fora, né? Às vezes o empreendedor, ele é criativo, mas ele não percebe. Ele traz soluções para problemas, pensando só num olhar de negócio, mas não vê que ele está sendo criativo. Quanto que na pandemia, quantos empreendimentos fecharam, mas quantos novos se abriram. Porque pessoas olharam a dificuldade, uma oportunidade de trazer à existência algo que a gente nem imaginava muitas vezes que precisávamos, né? Que, por exemplo, um rolo de papel de desenho que hoje... agora tem essa nova moda aí, né? Daquelas canetinhas. Bob Goods. Mas porque veio, eu acho que resgatou essa questão do desenho, do parar. Vamos ter tempo, então, agora para desenhar, para deixar a criança ser criança, pintar. E, né, cores e tanta coisa que isso faz parte da infância e que com a gente vai crescendo e vai perdendo, né? Nossa, e eles brilham os olhos, assim. Quando você chega com um papel para eles picarem e um pote de cola, gente, é o suficiente para eles ficarem assim, nossa, naquela ânsia de fazer, cortar, picar, colocar lá, fazer um desenho com papel picado. Tão simples, mas às vezes a gente não tem essa criatividade. E nas oficinas, nossa, é surpreendente. Você coloca para a criança explode a criatividade, assim. Eles avançam muito além do que você pede, sabe? Então eu acredito que para resgatar nossa criatividade, a gente precisa ter esse olhar da criança interior que nós temos. Da criança que nós fomos. Porque se todas as crianças ela têm a criatividade em alta, porque não começa a pensar, né, nos problemas, que nós possamos também ter esse olhar de criança para a vida, para resgatar a criatividade. E sabe o que eu acho essencial, Esther? Não ter medo de errar. Sabe? Não querer ser perfeccionista o tempo todo. Eles não têm medo de errar. Se errar, tudo bem. Eles vão fazer de novo. Se não ficar bonito, ok, minha mãe vai gostar do mesmo jeito, sabe? Não precisa que você goste. Minha mãe vai gostar. Então, assim, eles não têm essa questão perfeição que a gente tem. Na porta de entrada da costura, eu coloquei essa frase. Para viver uma vida criativa, é preciso perder o medo de errar. Você não pode ter esse medo. Ali, ontem, a gente teve aula de cerâmica. E aí, na cerâmica, é uma massa que você está modelando. Você não tem um molde onde ela vai sair simétrica. E aí, a gente se pega muitas vezes querendo deixar um lado igualzinho ao outro, perfeito. E não vai ficar. Porque é uma peça única, você está fazendo aquele projeto. E tá tudo bem. Então, é isso também que não nos deixa ser criativos, sabe? A gente quer sempre estar fazendo a mesma coisa que o outro fez. Ou a gente quer a aprovação do outro para fazer aquilo. E não é necessário, né? Se errar, tudo bem, né? A vida é assim, né? Um dia a gente acerta, um dia a gente erra e com o erro a gente aprende. Exatamente. Aqui durante o nosso Borbolemob é assim, a gente até fica preso ao vídeo, né? E como a gente vai responder, se respondeu certo, se não respondeu certo. Mas aí quando a gente
pensa que não tem mais o vídeo, parece que a gente conversa até diferente. A gente flui, porque a vida, às vezes, a pessoa ela fica presa na telinha, tem dificuldade de se soltar. E acho que a vida ela precisa mesmo dessa leveza, dessa naturalidade, que eu acredito que a criatividade e os trabalhos manuais trazem, porque é você com você mesmo naquele momento de criação. Sim. Sim. E até quando as meninas erram, elas falam, não, mas esse é afetivo. Se eu errei, tá tudo bem, porque esse é afetivo. A primeira é afetiva, tudo bem errar. E aí, quando erra, até deixa o erro ali pra ela não esquecer mais de, sabe, de errar naquele ponto. E é isso. Mas os jovens, as crianças não, eles ainda têm essa leveza. Mas os jovens estão muito presos nessa aceitação. A necessidade da aceitação, de ter os likes, né? Então, de fazer o que o outro está fazendo para ver se tem os mesmos likes, os mesmos números de likes. E é tudo em volta disso hoje, nas redes sociais. E o que é interessante é que é inversamente proporcional. Porque eu percebo que ao mesmo tempo que hoje se fala muito sobre esse olhar para o que você é de verdade, eu quero ser quem eu sou, né? Essa questão de ideologia de gêneros e tantos assuntos polêmicos de eu posso ser quem eu quiser, se eu sou um bicho, ou se eu sou... Enfim, e aí é o contrário do que a gente imagina, porque eles se pegam, muitas vezes, mostrando algo que é uma cópia de uma outra pessoa, porque aquela pessoa fez, então eu posso fazer também. E se eu não fizer como aquela pessoa, talvez eu não vou ter tantos likes. Então, ao invés deles mostrarem quem são de verdade, porque é isso que se fala tanto, eles estão copiando um formato de alguém que fez algo que eles acham que é legal. Então, o que eles pregam de verdade dessa questão de mostrar quem eu sou, muitas vezes é preso, superficial. Exato. Não é praticado. Não é. Por isso que eu vejo a importância da Poá trazer as oficinas que está trazendo, os projetos, porque é uma oportunidade que a pessoa está tendo de ter esse momento de relaxamento, né? Ter esse momento de olhar para ela, usando as mãos dela em algum trabalho que vai trazer o valor agregado. Foi ela que fez. Eu acho, assim, esses trabalhos manuais lindo e muito valoroso por causa disso, porque foi feito pela pessoa, né? Ela Exatamente. Tem o toque pessoal dela. Eu acho que, assim, quando eu tava nesse processo, né, de criação da nova Poá, eu fui salvando eu amo Pinterest, aí eu fui salvando várias frases, assim, que eu queria colocar. E uma das frases é assim, dar valor ao que não tem preço. E é exatamente isso. Uma toalhinha de renda que foi minha avó que fez, não tem preço, gente. Ela não vai fazer de novo. Ela já não tá mais aqui. Então isso não tem preço. O que você pode deixar que foi feito por você, a pessoa que você presenteou, ela não vai conseguir comprar outra. Então não tem preço uma coisa dessa. É muito valioso. E é isso que tem que resgatar nele, sabe? Não é uma marca, não é... Mas se você dispor seu tempo, a sua criatividade para fazer uma necessaire, uma bolsa, uma toalhinha bordada à mão, não sei, para uma pessoa, quanto que aquilo não é valioso? Então é isso que eu tô querendo trazer na Poá. Além do momento, né, que você tá ali, desacelera completamente, é um momento que você desliga a sua mente. A hora que você tá bordando, que você tá crochetando, costurando, some tudo. Todos os pensamentos, a barulheira da nossa mente some e fica ali o momento que você está pensando na peça que você está confeccionando, a cor que você vai combinar. Então é esse o propósito. Eu penso, como eu sou da questão dos alimentos, eu gosto muito da comida, do que a comida traz, do benefício, do prazer, do momento da mesa. E eu gosto muito de presentear pessoas com coisas que elas possam comer. Eu sempre penso numa lembrancinha ou alguma coisa que vai trazer esse momento de prazer e que ela vai lembrar, falando, nossa, comi uma coisa tão gostosa que a Marcela me deu em uma data específica, sabe? Eu tenho essa questão que também. Você fez. Exato. Deu preparar para poder levar para a pessoa. Que delícia! Eu gosto. Que delícia! Você pode me presentear, que eu também gosto. E eu gostaria também que a gente pensasse um pouquinho sobre a importância do trabalho manual, Vivian, para a saúde mental, porque te ouvindo, esse relaxamento, esse olhar para nós, traz também a questão da saúde mental, né? Então, qual a importância do trabalho manual para a saúde mental? Esther, eu acho que assim, o resultado das meninas que estão indo lá, só de ouvir elas falando, sabe, poxa,
diminuir o meu ansiolítico, isso aqui tá me deixando muito mais calma, eu chego em casa na paz. Eu acho que isso já é um retorno, sabe? Óbvio que tem os estudos e tudo, né? Que você tá desligando a mente, você tá trabalhando os dois lados do cérebro, então é um momento onde você também cria novas conexões do seu cérebro, né? Você tá pondo outras áreas para funcionar. Então, tudo isso vai melhorar, tem benefícios, né? Tem inúmeros benefícios. Só que a prática ali é uma delícia. E até tem um relato de uma mãe que tá mandando o filho dela nas atividades da oficina, né? Ela falou, nossa, até para fazer as tarefas, ele tá muito mais concentrado, ele tá mais calmo, ele tá gostando de parar e pintar. Antes ele não tinha nem paciência de parar e pintar. Então, esses relatos, a prática ali do dia a dia que a gente tá vendo, os resultados, não deixam dúvidas, assim, que realmente o trabalho manual, ele tem um reflexo muito imediato na saúde mental, sabe? E Viva, é possível alguém como eu sempre brinco, eu não tenho habilidade manual. É possível Mas muitos que vão lá falam isso. Aprender? Claro que é. Não, as meninas que estão fazendo costura nunca sentaram na máquina de costura. E muitas vezes nem a mãe, sabe? Fala assim, eu tenho vontade, mas assim, minha avó não costura, minha mãe não costura, será que eu vou conseguir? Fala, não, senta aqui que você vai conseguir, senta aqui que eu vou te ensinar. A mesma coisa a aquarela. Nossa, e a aquarela tem uma fluidez, né? Só que essa fluidez, gente, a hora que você tá ali no papel, flui os pensamentos. É muito assim, é coordenado, sabe? A hora que ele tá fluindo, a cor tá fluindo no papel, parece que aquilo solta, assim. É uma delícia. E é aquilo, não tem medo de errar. Não é porque você tá fazendo diferente da outra que o seu tá feio. Entendeu? Não pode ter essa comparação também a hora que você tá lá. Você tem que fazer o seu e deixar fluir, né? E as professoras, elas estão bem na mesma vibe, assim, de deixar fluir e acolher, né? Ali é um acolhimento, todas as aulas, assim, é um acolhimento de entender por que a pessoa tá ali, o que a pessoa tá buscando, né? E ensinar com calma, com paciência, tá? Vai lá que você vai... Depois você conta a experiência. Eu quero, viu? Quero vocês duas. Precisamos conhecer agora. Precisamos conhecer os cursos. Quais são os cursos oferecidos? Olha, nós temos então a costura criativa, aquarela no papel, que é com a Raíssa, crochê, tricô, o bordado no papel. Vai começar agora o bordado no tecido também, bordado livre. Temos o bordado ponto cruz. E vai começar também uma oficina de papelaria, uma reciclagem de papelaria. Por exemplo, se você tem livros, cadernos que você não usa mais na sua casa, que estão começados, então a Lisandra, ela vai ensinar a refazer novos cadernos, refazer bloquinhos, reutilizar, sabe? Que legal. Essas coisas. Também vai começar essa oficina nas férias de julho. Nossa, E muito as oficinas bacana. criativas das crianças na sexta-feira também. Falando aí da Agenda 2030, a Poa Criativo já está dentro da agenda, fazendo o seu papel no mundo, literalmente. Os valores de vocês está entre eles a sustentabilidade, né? Sim. Sim, a gente ali, você vai entrar ali, você vai se deparar com muito verde, a gente reutiliza, cada pedacinho de linha tá ali para decorar dentro de uma garrafinha, sabe? É o mínimo que é jogado fora. A gente já tá nessa vibe. E Vivian, qual seria a sua mensagem para quem está nos acompanhando que pensa que não tem jeito para ser criativo, tá? Pensando, eu preciso fazer algo para melhorar a minha vida. Qual seria a sua mensagem para essa pessoa? Não, minha mensagem é todo mundo pode. Todo mundo pode criar, pode ser criativo. Não tenha medo de errar, não tenha medo de errar. Faz uma tentativa, vê se não é o bordado, é o crochê, se não é o crochê, é a aquarela. Alguma atividade manual, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E acho que se despir de tanto julgamento e formas de comparação. Exato. Faz com que você consiga ser você mesma. Fazer um desenho, se você vai pintar, se você vai costurar,
não importa. Você vai deixar de se preocupar com aquilo que as pessoas vão pensar sobre você. Principalmente, assim, os homens, né? Você diz que são poucos até que se dispõem a fazer isso. Vou fazer crochê. Não, é coisa de mulher. Não, não é de mulher. É algo que você pode ter uma habilidade manual. Meu marido mesmo, ele tem uma habilidade manual invejável. E ele gosta de pintar. Agora tá com essa questão aí, pegou lápis de cor com a Luísa e tá pintando junto com ela. Olha que legal. E por isso que eu até achei muito legal essa ideia da aquarela. E já conhecemos a Raíssa, adoramos o trabalho dela. Cantamos junto com ela no coral. Então, eu acho que vai ser super importante. Eu acho que e uma disruptura desse pensamento de que homens não podem pintar, ou não podem costurar, ou não podem tricotar, né? É para todo mundo. E pensando nessa questão da comparação também, deixando de se comparar e se aventurando nessa oportunidade de aprender uma nova habilidade, né? Sendo ela manual, o erro que você cometer vai fazer com que a sua peça seja única. Única, exatamente. Exato. Na verdade, na arte não tem erro. Não tem gente. erro. Não tem erro. Isso porque... que está, aí que está a beleza, né? E é esse o olhar que a gente tem que mudar. Que é o julgamento, o perfeccionismo, né? Que a gente precisa se despir disso e se jogar mesmo. Se jogar sem medo de errar. Todos os cursos que a Poal oferece, as oficinas, são para crianças e adultos, mulheres, homens? Não, tem as que são tem as turminha teen de bordado no papel, tem as oficinas criativas que são para as crianças acima de 5 anos, e essas outras oficinas que eu falei são maiores de 12 anos. Aí nas férias a gente vai oferecer mais oficinas para as crianças de segunda, quarta e sexta, envolvendo música, envolvendo brincadeiras. Aí isso seria nas férias, né? E aí, a partir disso... Porque, igual eu te falei, a Poá, ela ainda tá começando, né? Vai fazer 3 meses. Então, é um projeto que ainda tá em andamento, ela não tá concluída. E até artesãs, alô artesãs de Santa Cruz. Quem quiser, quem souber de alguma atividade manual e queira ensinar, né? Eu tô precisando de professoras lá. Vamos preencher todos os horários, né? E passar a manualidade para todo mundo aí. E que as artesãs, elas possam se inspirar em você e ver a valorização do trabalho do artesão. Porque muitas vezes a mulher, ela produz ali uma peça, faz um crochê, faz um bordado e não vê nessa peça um valor agregado e pensa, se desvaloriza, vou vender para conseguir um trocadinho. A própria artesã se desvaloriza, mas é porque a gente vem desvalorizando esse trabalho há muito tempo, né? É igual eu te comentei no início. A gente foi desvalorizando isso por gerações e isso precisa ser resgatado, senão as crianças vão ficar nesse automático e essas profissões vão se perdendo. Algum tempo atrás, a gente, na penúltima feira, dentro do Conselho da Mulher Empreendedora, Esther, trouxemos, né, esse olhar para tivemos uma feira no final do ano, em comemoração ao empreendedorismo feminino, de mulheres artesãs aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Então elas expuseram todos os seus trabalhos e puderam vender bem durante a feira. E foi algo tão legal, porque elas estavam felizes e se sentindo valorizadas mesmo. Elas tiveram a oportunidade de apresentar ali o trabalho delas, vender e confraternizar com outras mulheres que também trabalham através do artesanato e ver que elas conseguem empreender, conseguem viver daquilo, da arte delas. Exato. Então é muito importante valorizar mesmo. E você falou que vai ter oficina com música. Em julho? Nas férias, com as crianças, a gente vai começar... uma bandinha de música. E você vai cantar? Ai, não sei, menina. Por que eu tô perguntando? Porque aqui no Borboleta Móvel a gente tem o quadro Cante a Sua História. E você tem uma música favorita. Qual que é a história dessa música? Esther, eu escolhi essa música porque, assim, na verdade a minha vida é muito musical, minha família é musical, então tudo é música na minha vida, né? A gente em casa acorda com música e assim vai. Só que o ano passado, eu acho que se o Spotify fosse só meu, que não é só meu, né? Então tem Galinha Pitadinha, Bita, tem Palavra Cantada. Se fosse só meu, essa música estaria no top ali, naquela retrospectiva que ele manda no final do ano.
porque eu escutei muito, eu acho que pra mim mesma, sabe? E eu escutei muito essa música o ano passado. E eu acho que como eu vim pra contar essa história, fazia sentido eu cantar essa música também. Então conta pra gente qual é essa música. Essa música é Tá Escrito, do grupo Revelação. Que é uma música muito bonita, com uma mensagem muito forte E muito também. animada, eu acho que é alto astral e a gente fica, né, coloca a gente pra cima, assim. E você vai cantá-la pra nós? Ah, eu vou, mas você vai me ajudar. Ai, vamos tentar. Nesse Borbolê Mob, nós já aprendemos a cantar com a Dani. Sim. Então, E e aí- aí que ela veio antes de mim. E aí, a gente agora vai aprender também, Esther, a pintar, tá vendo? Vamos ter Ele que é muitas participar dessa- habilidades novas. Muitas habilidades. Eu quero vocês lá. Borbolê Mob é cultura, gente. Aprende a cantar, aprende a pintar, aprende a soltar a imaginação, a deixar fluir os seus sentimentos, os melhores sentimentos. É para isso que a gente tá aqui. Por isso que esse quadro foi criado. Pra gente passear pelas cidades de Santa Cruz e região, conhecendo a história de pessoas incríveis que nos inspiram a aprender mais. E com certeza você também. Cante pra nós. Então cante Então pra vamos nós. lá, gente. Cante Vamos essa lá, ó. história. Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Erga essa cabeça, meta o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Que emocionada. Nossa, você canta bem! Amei! voz Desculpa, eu não engasgada. consegui acompanhar. Porque eu não consegui cantar. Mas essa música traz essa mensagem mesmo, né? Que a gente possa acreditar que novas habilidades podem ser adquiridas, que a gente pode aflorar a nossa criatividade e ter dias melhores na nossa vida. Vivian, amei conhecer a sua história, conhecer a história da Poá, de compartilhar Ai, esse que momento com você. Bom, Que às também muito vezes- feliz. Às vezes é só uma vírgula para um novo começo, não é um ponto final, é só um recomeço de uma história melhor alinhada com seu propósito. Exatamente. Muito obrigada, viu? Feliz. Obrigada.